Teve aqui também o Fagner, que chegou ali devagarzinho, fez seu curso médio, curso básico, curso de bacharel, fez especialização em aconselhamento, depois tornou-se professor do nosso instituto e tem prestado um grande serviço para o Reino de Deus. Então, vê-lo também aqui esta noite é uma alegria muito grande. Sua esposa, Raquel, Deus abençoe ricamente, viu? E os demais obreiros que estão aqui, a nossa retaguarda, né? Graças a Deus, são pessoas que Deus tem levantado aqui nesta cidade de uma maneira muito especial. Campinas tem sido muito bem servida com obreiros que Deus tem levantado aqui nesta cidade de uma maneira gloriosa. A obra tem se desenvolvido de uma maneira extraordinária. A gente nota isso normalmente nas reuniões de obreiro, onde mais de 1.000 e tantos obreiros participam das reuniões que nós temos ali mensalmente, né? Então, é uma prova de que Deus está à frente desse trabalho e abençoando rica e poderosamente bem. E estar com vocês aqui nesta oportunidade, só ouvindo esses cânticos, esses louvores, praticamente já são mensagens que foram pregadas através do louvor. E isso é interessante, quando nós louvamos a Deus com palavras que são extraídas da Bíblia Sagrada. Hoje existe tanta poesia que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, que estão arrebatando multidões. E as pessoas cantam, às vezes sem saber o que é que estão fazendo, né? Mas gostei muito da mocidade, dos varões aqui, dos irmãos, das irmãs, e que Deus continue abençoando ricamente este trabalho. Amém? Muito bem. Aproveitando naturalmente o dia de hoje, onde estamos aqui para cercar a mesa do Senhor, vendo aqui este pão tão bonito, né? Esses cachos de uva que ninguém quer comer porque é de plástico, né? Mas é uma simbologia muito bonita, muito grande, e nós vamos tocar um pouquinho neste assunto, mas vamos fazer uma viagemzinha para chegar a este ponto aqui nessa oportunidade. Esse momento da celebração da Santa Ceia é uma ordenança divina. Foi uma das últimas coisas que Jesus Cristo recomendou. Mas eu gostaria que você abrisse nesse momento a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, e vamos lá para o capítulo de número 58 do profeta Isaías, e vamos ver o que é que o servo de Deus ele tem para nós aqui nesta oportunidade. Glória a Jesus. Capítulo 59, melhor dizendo, versículo de número 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Antes de iniciar aqui a palavra do Senhor, nós também já ouvimos nesta noite uma introdução da irmã Raquel. A Raquel, aquela jovem que veio aqui agora, né? É a mãe dos meus filhos, é a dona lá de casa, e já estamos casados há 47 anos. 46 ou 47, não sei. Né? Às vezes o tempo passa tão rápido, né? E graças a Deus que ela, na realidade, junto comigo, somos avós de vários meninos, meninas, que estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Né? É uma das coisas mais espetaculares que acontece na vida de um servo de Deus. É quando eu e a minha casa servimos ao Senhor. Né? Ver hoje filhos servindo a Deus, como ainda na semana passada, nós temos um aluno lá no IBCamp muito dedicado, e ele chegou lá com a mãe dele,
para assistir uma aula, né? E naquele momento eu elogiei muito aquela irmã, porque ela estava vendo onde o filho dela está indo, o que é que ele está fazendo, como ele está se preparando. Conheço também uma outra irmã que diz ela: pastor Jorge, o dia mais triste da minha vida é o domingo. Por quê? Porque o dia de domingo é o dia que eu vejo as pessoas indo para a escola dominical e eu domingo vou ter que ir na cadeia visitar o meu filho. Então, infelizmente, existem esses contrastes na vida. Mas quando nós temos o privilégio de ter a nossa casa na presença de Deus, isto é algo que nos tranquiliza de uma maneira extraordinária. É o pai, a mãe, saber onde o seu filho está, onde ele se encontra. E isto é algo que tem que acontecer a partir da infância. Ensina a criança, não ensina o velho, ensina a criança no caminho que deve andar. Isso é que nós devemos levar em consideração. Mas voltando aqui para o livro do profeta Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Já cantamos isso hoje à noite. Mas a pergunta que eu faço é: de que tamanho é a mão de Deus? Qual é o tamanho da mão de Deus? Se você puder me dizer qual é o tamanho da mão de Deus, você vai poder me dizer qual é o tamanho de Deus. A minha mão aqui, eu posso medir um palmo que tem 25 centímetros. Então você pode calcular que eu devo ter mais ou menos 1,80 m. Agora, se você souber qual é o tamanho da mão de Deus, você só vai saber o tamanho que Deus tem. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa salvar. Se ela não está encolhida, é porque ela está estendida. Mas a pergunta que eu faço: qual é o tamanho da mão de Deus? Eu não posso dizer isso para você em termos de centímetros ou metros ou quilômetros. Mas nós vamos voltar aqui um pouquinho do profeta Isaías e verifique o que ele mesmo declara aqui no capítulo de número 40. Volte aí ao capítulo 40 do profeta Isaías. Eu vou dar tempo de você manusear a sua Bíblia, porque isso é muito importante, né? A partir do versículo 12, preste atenção ao que declara aqui a Escritura Sagrada. Quem foi que na concha de sua mão mediu as águas? Quem foi que na concha da sua mão? Faça assim com a sua mão, faça. Faz de conta que você vai enchendo de água. Quantos ml cabe na sua mão? 30? 40? Quem tem a mão maior um pouquinho? 50 ml. Agora eu quero que você entenda que na concha da mão de Deus cabe o Oceano Atlântico, o Pacífico, o Ártico, o Antártico, o Índico, o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Purus, o Rio Juruá, o Rio Mississippi, enfim, o Rio Ganges da Índia. A mão de Deus é quem mediu na concha da sua mão. Você pode imaginar qual é o tamanho desta mão? E diz a Bíblia Sagrada que ela não está encolhida, ela está estendida para te ajudar, para te abençoar, para te conduzir, para te orientar em tudo aquilo que é necessário na sua vida. Glória ao Senhor. E diz aqui ainda, tomou as medidas dos céus a palmos. Tomou a medida dos céus a palmos. Irmão querido, quando eu falei que a minha mão tem 25 centímetros, é que quando eu pego 4 palmos na minha mão, eu tenho 1 metro. Agora imagine você querer medir o céu com a palma da sua mão. Você sabe que os cientistas, os astrônomos, eles não medem o céu por metro, nem por quilômetro, eles medem por ano-luz. Um ano-luz tem mais
mais ou menos em que quantos metros? Se você, por exemplo, pegar a velocidade da luz, que são de 300 mil quilômetros por segundo, multiplicar por 60 segundos, você tem ela em 1 minuto. Você multiplicar por 60 minutos, você tem 1 hora. Você multiplicar por 24 horas, você tem um dia. E se você multiplicar por 365 dias, você tem um aninho de luz. É um número com uma carrada de zero que não tem mais fim. E os astrônomos falam que do Centauro até o planeta Terra tem 50 milhões de anos-luz. Que da Ursa Maior até a constelação do Cruzeiro tem 70 bilhões de anos-luz. Você pode imaginar a extensão desse universo, que você olha numa noite e vê a salpicada de bilhões e bilhões de estrelas, de sistemas que estão pelo espaço afora. E diz a minha Bíblia Sagrada que Deus, ele mede os céus a palmo, para ele é um palmo. Quando ele abre a mão para medir um palmo, já acaba o universo, porque a mão dele é maior do que o universo. Glórias ao nome de Jesus. E a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para abençoar. Glória ao nome de Jesus. E diz aqui ainda que os céus a palmos. E quem foi que recolheu na terça parte de um éfa? O pó da terra. O pó da terra, do planetinha que você mora. Esse planeta, por exemplo, se você fizer um buraco aqui, para sair do outro lado, ele tem 12 mil quilômetros. Se você viajar daqui para Foz do Iguaçu, você tem 1.000 quilômetros. E para você atravessar esse planeta são 12 mil quilômetros. Se você andar 1.000 quilômetros por dia, em 12 dias você atravessa o planeta Terra de um lado para o outro. E você vai ver que 75% desse planeta é água. O restante é terra. E diz a Bíblia, quem foi que mediu esse pó da terra no éfa? Éfa é como se fosse 1 litro. 1 litro. A terça parte de um éfa, como diz aqui o texto bíblico, é a terça parte. Então o éfa de Deus deve ser bastante grande, porque num terço dele cabe todo o planeta Terra. E é ele que faz isso. Glória ao nome de Jesus. A grandeza desse Deus. E continua ainda no versículo mais abaixo que você vai encontrar, versículo 15. Eis que as nações, elas são consideradas por ele como, o que diz aí? Um pingo que cai de um balde. Você vê nações que são verdadeira potência neste mundo. Tem homens que quando falam no seu palanque lá fora, o mundo estremece. Porque são nações grandiosas numericamente falando, em termos de habitantes, como a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, a China com mais de 1 bilhão de habitantes, mas quando você vai ver em termos de equipamento de guerra, você vai para a Rússia, você vai para os Estados Unidos, você vai para outros lugares, e essas nações, elas fazem o mundo tremer, com a sua potência incrível. Mas eles são grandes para eles, porque quando chega na presença do nosso Deus, diz aqui que elas são como um pingo que cai de um balde. Quando a irmã estiver lá em casa, ou o irmão estiver lá em casa fazendo faxina, que você vai ter aquele rodo dentro do balde, que um pingo cair lá fora, você pode dizer, lá vai os Estados Unidos, lá vai a China, lá vai o Japão, porque o nosso Deus, ele tem tudo acima da sua grandeza, do seu poder. É Ele que mantém esse universo de maneira magnífica e poderosa. É o que diz aqui, por exemplo, no versículo 17, e todas as nações perante ele, são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vazio, como um pó. Com quem comparareis a Deus? Não há como comparar. O Deus que você serve, irmãos, ele está acima de qualquer dificuldade que você venha atravessar nesta vida. Qualquer situação que você esteja envolvido nesta hora, eu quero que você saiba que Deus é maior, Ele é superior. Pode ser um câncer na vida de um parente, pode ser um problema no sangue de alguém. O nosso Deus, Ele vai lá e resolve a situação de maneira gloriosa. Glória ao nome de Jesus. Aleluia.
Quantos e quantos servos de Deus têm sido usados de maneira sublime para curar enfermos, para levantar um defunto? Eu tive um professor, J.P. Colenda, que foi quem fundou o seminário de Pindamonhangaba. Ele, quando estava começando o seminário aqui naquela época, era muito difícil, porque a igreja mantinha uma certa resistência, porque achava que a teologia, ela iria apagar ou eliminar a ação do Espírito Santo. Então, encontrar professores naquela época não era difícil. E o pastor Colenda uma vez viajou para a América, e quando ele voltou, que chegou lá em Pindamonhangaba, ele viu aquela multidão na sala. O que era? Um velório. Um dos melhores professores dele estava no caixão, no meio da sala. Ele chegou ali, olhou simplesmente, pegou na beira daquele caixão e disse: Jesus, aqui quem fala é o teu servo J.P. Colenda. Devolve a alma do teu servo agora. E na mesma hora o irmão se levantou e viveu 15 anos. Teve 24 filhos. Deus é bom. Ele faz as coisas acontecerem de uma maneira gloriosa. Smith Wigglesworth, durante a sua vida, ele ressuscitou 18 pessoas. A última pessoa que ressuscitou foi a própria esposa dele. Chegou em casa, a mulher estava morta. Ele tirou a mulher da cama e começou a dançar com ela. E daqui a pouco a mulher estava dançando com ele. Glórias ao nome de Jesus. O nosso Deus está acima de qualquer coisa. E Ele está presente aqui nesta noite. Ele quer levantar aqui neste lugar homens e mulheres cheios da sua graça, cheios da sua presença. E é o que Ele vai fazer de maneira muito especial, porque Ele está acima de qualquer coisa. Eu quero que você volte aqui um pouquinho e vamos lá no livro de Reis. Eu quero que você observe aqui também uma palavra que foi dita por Salomão com respeito a este assunto. Vamos para 2 Reis, capítulo 5. 1 Reis, melhor dizendo, o capítulo de número 8. E olha aqui o versículo número 27, o que aqui Salomão ele declara aqui nesta hora. Os irmãos sabem que Davi ele desejava muito levantar o templo de Jerusalém, mas Deus não permitiu. Ele permitiu que o seu filho fizesse isso. E Salomão, com toda a sua sabedoria e com todos os recursos que o seu pai havia deixado, ele construiu o templo. E aqui no dia da inauguração, Salomão faz uma oração extraordinária. E dentro da oração que ele faz, aqui o versículo 27, olha o que é que ele declara. Mas, de fato, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Eu vou ler novamente esse versículo para você entender a grandeza do Deus que você serve. Mas de fato, habitaria Deus na terra. Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O que é que Salomão está dizendo aqui na sua oração? De que Deus, Ele suplanta tudo que existe no universo. O homem ele constrói uma casa e mora dentro dela. Mas Deus constrói o universo, só que Ele está acima do universo. É o universo que está dentro dele. Glórias ao nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós estamos dentro deste Deus que nos serve de maneira gloriosa, a quem nós servimos de maneira sublime. Você está entendendo isso? Então Deus ele está acima. E Salomão diz: como é que eu vou construir uma casa para Deus? Que nem o céu, nem o céu dos céus são suficientes para contê-lo. Agora, irmãos queridos, a grandeza de Deus nem sempre está nas grandes coisas. Ele está nas pequenas coisas. Eu gostaria que você desse um pulinho nesse momento no Novo Testamento, no Evangelho que escreveu Mateus. E vamos lá para o capítulo número 2.
E veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Capítulo 2 de Mateus, e o versículo de número, capítulo 2 de Mateus, deve estar aqui, Mateus, por favor. E o versículo número 11, olha só. Esse capítulo 2, você vai encontrar aquela visita dos magos, quando viram aquela estrela no Oriente, e vieram, dirigidos por aquela estrela, e o que foi que eles encontraram? Olha o versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Pensa comigo. Este Deus que o universo inteiro não cabe ele, de repente está dentro de uma manjedoura, está numa estrebaria, e dentro de uma manjedoura, ou está dentro aqui já da sua casa. Quando os magos foram visitados, ele já estava até crescidinho, né? Aí de repente você olha, aqueles homens que um dia, como astrônomos que eram, olhavam para o infinito para ver Deus, de repente Deus está dentro de um bercinho projetado para dar alimento para animais, e eles estão olhando para Deus agora onde? Dentro de um cesto. Este Deus imenso, de repente, ele se encolhe de uma tal maneira que chega ao ponto de ser visitado por homens. Você pode calcular essa grandeza desse Deus? E dali aquele menino sai, vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai deixando as suas pegadas nas praias da Galileia. Ele come pão e peixe junto com seus discípulos. Ele praticamente segue a sua rotina de vida como um ser humano qualquer. E ninguém entendia isto. Quando os discípulos mostram-nos a Deus, ele diz: mas, mano, quem vê a mim, vê o Pai. Você está falando com Ele, você está falando com Deus. É uma grandeza tão sublime, irmão querido, que você não pode, que nós não podemos imaginar a nossa mente para chegar a um ponto de ver essa grandeza de Deus nas pequenas coisas. É algo realmente extraordinário. Mas verifique ainda mais alguma coisa. Ainda aqui no Evangelho que escreveu São Mateus, vamos lá para a parte final deste Evangelho, e nós vamos descobrir aqui algo ainda mais impressionante que o Senhor tem para nos mostrar aqui neste trecho da Escritura Sagrada, tá? E aqui esse Senhor que estava abrangendo o céu, o universo inteiro, de repente já está aqui num berço, já está caminhando com os discípulos, comendo com eles, atravessando o mar da Galileia, participando da pescaria e pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus, tudo muito bem, até que chega a hora em que ele está chegando ao final do seu ministério. E quando chega aqui no capítulo de número 26, olha o que diz a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 26, e o versículo de número 26, veja o que diz aqui a palavra. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu, e deu ao discípulo dizendo: tomai, isto é o meu, isto é o meu, isto é o meu. Irmãos queridos, o que é que você tem aqui nessa bandeja? O que é que nós temos aqui nessa bandeja? Dentro desse frasco aqui está um pedacinho de pão e está o vinho. Aquele soberano do universo, de repente ele desce, se torna homem, e nesta noite ele está presente aqui, representado por este pedaço de pão.
Ele parte aquele pão e diz: tomai e comer, isso é o meu corpo. Então, no momento que você ingerir este pão, você está ingerindo aqui o símbolo da presença de Deus em sua vida, de uma maneira extraordinária. Aquele Deus que o universo inteiro não cabe ele, de repente ele cabe dentro de você. E João, no capítulo 16, ele declara que aquele que ele ama, o Pai o honrará, e nós viremos e faremos dele morada. Você é morada dele, você é templo do Espírito Santo, você é o corpo de Cristo. Nós estamos aqui porque ele está presente aqui em nossa vida esta noite. Glória ao seu santo nome. Aleluia. Então essa simbologia que nós temos aqui da celebração da Santa Ceia é algo muito sublime. É justamente a certeza de que Deus está presente na sua vida, na nossa vida, na vida de todos nós que estamos aqui dessa oportunidade. A sua bondade, a sua grandeza, ela dura para sempre. Agora, irmãos, eu só queria ver com vocês aqui alguns detalhes que são interessantes com respeito à ceia, tá? Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, que não são crentes, que nunca nasceram de novo, participar da ceia. Uma vez eu estava no culto ao ar livre, e naquele culto estava sendo celebrada a ceia, e daqui a pouco entrou lá um cidadão, né? E ele pegava o cálice e o pão e comia. E daqui a pouco ele ia mais adiante, pegava outra e comia. Mas 5 vezes. E se enganava, eu já peguei 5. Quer dizer, o alimento daquele nunca experimentou o novo nascimento, mas estava participando da ceia. Não tem problema, pode participar. Não há uma condenação nisso. Só que isso tem efeito na vida daquela pessoa que já experimentou o novo nascimento, daquele que já nasceu de novo, que é uma nova criatura, tá? É nesse sentido que a Bíblia Sagrada nos apresenta. E aí, quando o apóstolo São Paulo ele chega na cidade de Corinto, Corinto era uma cidade portuária e ela tinha 2 portos, porque na península do Peloponeso, ali estava a cidade de Corinto, em uma das penínsulas, e de um lado estava o mar Egeu, do outro o mar Adriático. Então era uma cidade portuária, além de uma idolatria muito grande que estava ali ao templo de uma deusa, e muita violência. E quando Paulo chega em Corinto, ele começou a pregar o evangelho e de repente a igreja lotou, só que não deu tempo nem das pessoas se converter direito. Havia uma balbúrdia tremenda, principalmente na hora da ceia. Alguém trazia um pernil para comer na igreja, outro trazia bebida alcoólica, enfim, não era ceia. Aí quando Paulo começa a colocar ordem naquele momento, para que a igreja pudesse caminhar de uma maneira como deveria ser. E é quando vem a orientação que Paulo dá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que eu quero que você abra neste momento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e verifique o que diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Observe aqui. Normalmente, quando nós começamos a falar da ceia, que lemos o capítulo 11, nós começamos normalmente no versículo 23. Nós deixamos a parte mais importante. Você nunca pode isolar um texto do seu contexto, porque para você entender, você tem que ler o capítulo todo, tá? Para você saber por que Paulo está dando aquela orientação. Mas vamos aqui a partir do versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha.
Quando a irmã Raquel leu o salmo aqui, que nós devemos ser fiel a Deus a todos os dias da nossa vida, é porque o crente não tem férias. A vida espiritual não dá férias, né? Tem alguns que tiram por conta própria, mas às vezes pagam um preço muito alto. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele, pois, que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente. O que é que significa participar do cálice de maneira indigna? Vamos caminhar. Então, diz o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo, razão porque há muitos fracos e doentes e poucos que dormem. Porque se não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Analisando o que significa isso, aquele que participa da ceia sem discernir o corpo, sem discernir o corpo. Que corpo é esse que a Bíblia está falando? Na realidade, nós estamos aqui nesta noite e todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Fazemos parte desse corpo. E participar da celebração da ceia, intrigado com alguém na igreja, aborrecido com alguém, angustiado com alguém, você na realidade não está sabendo discernir o corpo que você pertence, o corpo que você é. É por isso que eu digo, volte ao versículo 17, que você vai ver o que é que estava acontecendo em Corinto com essas pessoas participando da ceia e da maneira que eles estavam. Diz aqui o versículo 17: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que há divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, e eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Então era briga na igreja, problemas entre irmãos, dificuldade entre as pessoas. Imagine um irmão intrigado com outro participando da celebração da Santa Ceia. Quando você vai para esta carta do capítulo 6, vamos voltar um pouquinho lá para você entender, por gentileza. Volte ao capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Observe aqui. Era uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades. Olha só. Atentando o seu com de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos. O crente tinha problema com o outro, sabe o que ele fazia? Atravessar da rua, ia na delegacia e dava parte do irmão. Lá havia um delegado incrédulo, não tratando o assunto dos irmãos aqui na igreja. Aí quando chega no versículo 12, ele declara: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Que posição que nós vamos ter no futuro? Vai chegar o dia em que Alexandre de Moraes vai estar na frente da igreja sendo julgada por ela, em que esses homens, esses grandões que estão aí, vão ser julgados pela igreja. Mas para a igreja chegar neste ponto, ela precisa saber qual é o seu papel na face da terra. É por isso que quando você começa a ler o livro do Apocalipse,
que fala das trombetas e taças, derramamento disso e de terremoto, etc e tal, Deus trata primeiro no capítulo 1, 2 e 3 sobre a situação da igreja. O juízo tem que começar pela casa do Senhor. Como é que o elemento com a vida toda capenga vai querer julgar alguém lá fora? Então o juízo tem que começar por dentro da igreja, no nosso meio. Tirar toda a injustiça que existe no nosso meio. Irmão querido, a vida espiritual, ela é fina. Ela precisa ser levada em consideração. Então aqui havia, por exemplo, tantos problemas na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo justamente isso aqui. Uma certa ocasião, eu dirigi uma igreja em Belém do Pará. E um dia, uma irmã chegou comigo e disse: irmão Jorge, ore por mim, por favor. Eu digo: pois não, irmã, vamos orar. Mas o que é que a irmã tem para oração? Não, pastor, só queria que o senhor orasse por mim. Está bem, irmã, eu vou orar, mas eu gostaria, como seu pastor, de saber, para orar mais especificamente pelo seu problema. Tá? Pastor, eu não queria falar, porque eu acho que isso vai criar algum drama maior. Não se preocupe. Eu sei tratar das coisas de maneira sigilosa. Aí ela foi e disse: acontece, pastor, que eu tenho a minha casa e o vizinho, nós temos a cerca que separa nosso terreno, e a cerca caiu. E o vizinho foi e levantou a cerca, só que ele levantou com 1 metro para dentro do meu terreno. Eu digo: irmã, isso não é casa de oração, isso é casa de polícia. A irmã vai dar parte disso. Mas acontece, pastor, que o vizinho lá, ele é membro aqui da igreja. Eu digo: bom, aí muda a situação. Vamos resolver agora aqui entre nós essa questão, né? Então o que você está observando? Que existe dentro da igreja a possibilidade de resolvermos as nossas questões, como Paulo está dizendo lá em Corinto, sem levar isso para um tribunal de incrédulo. Então nós voltamos aqui ao capítulo de número 11 da carta aos Coríntios, e você vai observar aqui o que Paulo está declarando aqui no versículo 27 em diante. E diz ele: por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, ele bebe juízo para si mesmo. Esta é a razão porque tem muitas pessoas que não têm mais vida espiritual. Porque vem para a igreja intrigado com o outro. E quando eu estou intrigado com você, quando eu estou intrigado, alguém está intrigado com o outro, é como se o meu corpo estivesse em conflito. Imagina se de repente me desse uma loucura aqui na minha mão e eu começasse a esmurrar o meu corpo, o meu rosto. Eu não estaria sabendo discernir. Pois é o que acontece quando um crente está com problema com o outro, ele está ferindo a si mesmo. Agora diz aqui a palavra de Deus, que é para você analisar a si mesmo e assim comer do pão e beber desse cálice. Eu tenho essa possibilidade perfeitamente, com a consciência que Deus me deu, com o Espírito que habita em nosso coração, de saber como é que está a minha vida perante a igreja, perante Deus e perante o mundo. E ninguém tem capacidade de me analisar melhor do que eu, nem a minha esposa. A única pessoa que anda 24 horas comigo sou eu mesmo. Eu que sei por onde eu ando, eu que sei o que eu faço, eu que sei o que eu estou fazendo. E a minha esposa, muitas vezes, ela tem uma parte, eu estou outra, etc. Mas ninguém tem mais capacidade de analisar do que eu mesmo. É por isso que quando chegar lá no tribunal do trono branco, que serão julgadas as pessoas de um por um. Uma vez eu estava analisando esse assunto e perguntando para Deus: Deus, a humanidade inteira perdida vai comparecer perante o tribunal e serão julgados um por um. Mas tem uma eternidade inteira para esse julgamento. Aí Deus simplesmente me fez ver uma coisa. Você se lembra daquela turba que trazia aquela mulher que foi flagrada de adultério?
que trouxeram aquela mulher perante Jesus, esta mulher foi flagrada no ato de adultério. E a Bíblia declara que ela deve ser apedrejada. E naquele momento, o que foi que Jesus disse? Aquele que não tiver, que atire a primeira pedra. Ele se inclinou. E Lucas nos dá um vestígio interessante, onde ele declara que, acusados pela sua consciência, eles foram se afastando um por um. Nesse julgamento do trono branco, não percebeu, chamou próximo, olha, você fez. Não, o elemento mesmo sabe o que foi que ele fez. Então ele já vai se jogar no tacho de breu e acabou-se. É um julgamento que não vai durar um minuto, a humanidade inteira. Porque tudo, por ocasião eu fiz no meu YouTube, lá não sei onde faz tantos anos aí, uma memória. E a memória, eu dividi ela no meio. E de um lado, eu coloquei as obras da carne e o fruto do Espírito. De um lado, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Do outro lado, prostituição, impureza, paixão, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, dissensões, facções. O que acontece? É que no momento em que você aceita Jesus como seu salvador pessoal, sabe o que acontece? Esse lado da esquerda, sempre a esquerda, né? Sabe, negócio de esquerda, negócio certo. Então, ele vai ser apagado pelo perdão que Cristo te dá. Glórias ao nome de Jesus. E o que vai permanecer na vida do crente? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade. É isso que você precisa para viver a eternidade inteira. Glórias ao nome de Jesus. Então é bom ser crente, crente perdoado, crente lavado e purificado pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Logo em seguida estaremos participando da ceia. E não se esqueça que o soberano do universo, ele nesse momento se diminui num pedaço de pão que você vai ingerir. E ele passa a fazer parte da sua vida. Aquele que me ama, o Pai honrará, e nós viremos e faremos dele morada. Você é templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você saiu de casa hoje à noite, ele veio para cá com você. Você está aqui, ele está com você. Você vai voltar para casa, ele vai com você. Você vai dormir, ele vai dormir com você. Ele vai levantar amanhã, ele levanta com você. Ele diz: eu nunca te deixarei. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, presença gloriosa! Então participe da ceia com gozo e alegria, porque o Senhor está presente aqui nesta hora. Amém, irmão querido? Deus nos abençoe e nos guarde poderosamente bem. Amém?